grande profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos avós, queridos idosos, hoje celebramos o Dia Mundial para a Pessoa Idosa. E celebramos de modo especial os avós, dons de Deus para a nossa vida familiar, dom de Deus também para a nossa comunidade paroquial, porque são vocês, queridos avós, que carregam uma história, que carregam um testemunho. São vocês que o passar dos anos os tornou mais sábios e, por isso mesmo, pessoas de uma fé mais profunda. E por isso nós queremos agradecer a Deus a presença de todos os avós, não apenas nas nossas famílias, mas também a presença dos avós na nossa comunidade paroquial. Hoje, no Santo Evangelho, nós encontramos o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimenta mais de 5.000 homens. Mas o que pode nos ensinar este milagre? O que nós podemos retirar deste milagre para a nossa vida? Porque o Senhor continua operando milagres
porque o Senhor continua multiplicando para nós bênçãos, graças e não somente o pão. Amados irmãos, o evangelho de hoje, este milagre, ele traz para nós as etapas do milagre de Deus na nossa vida. Então eu queria que nós meditássemos juntos sobre essas etapas, as etapas pelas quais Deus nos conduz ao milagre. Qual é a primeira etapa do milagre? As pessoas vão à procura de Jesus. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. E vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, disse a Filipe: a multidão vai ao encontro do Senhor. Não existe milagre se nós estivermos deitados eternamente em berço esplêndido, como canta a segunda parte do hino nacional do nosso país. Não existe milagre para quem se acomoda, não existe graça de Deus para quem cruza os braços e espera somente. O primeiro motivo que nos leva a vivenciar o milagre é uma busca pelo Senhor, busca para encontrar o Senhor. Como é bonito cada manhã, cada domingo, nós vemos a nossa igreja com tantas pessoas que buscam o Senhor. Como é bonito imaginar que de cada lar católico, toda manhã, se eleva aos céus uma prece, que nada mais é do que uma busca pelo Senhor. Então a primeira etapa é buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Segunda etapa, Jesus vê a multidão. Se é verdade que a primeira etapa consiste na busca, a segunda etapa é a ação de Jesus que vê a multidão. É a ação de Jesus que nos vê. Para Jesus, nós não somos indiferentes. Para Jesus, nós não somos um número, nós não somos uma cifra. Para Jesus, nós somos pessoas que ele ama a tal ponto de entregar a sua vida na cruz. Não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Jesus vê. Jesus vê as nossas dificuldades. Jesus vê a nossa fome. Jesus vê o nosso desejo. Jesus vê toda a nossa vida. Para Jesus, nada lhe escapa. Diz as Sagradas Escrituras de um modo tão bonito: para o Senhor, até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Para o Senhor, nós valemos mais do que muitos pardais. Para o Senhor, nós somos importantes. Então, a segunda etapa, o Senhor sempre nos vê. Quando nós buscamos o Senhor, ele nos vê, ele vem ao nosso encontro. Terceira etapa do milagre. Jesus chama Filipe e diz: você está vendo, Filipe? Está vindo uma grande multidão. Como é que nós vamos dar de comer a essa gente? É a etapa do envolver o outro. O milagre Jesus faz por meio também das outras pessoas. Jesus chama Filipe como que procurando uma saída. E depois o evangelista diz: mas Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Ele estava colocando a fé de Filipe à prova. Amados irmãos, quantas vezes o milagre vem por meio de um irmão, por meio de uma oração do irmão, por meio do serviço do irmão. Quantos milagres em nossas famílias vêm por meio da pastoral familiar. Quantos milagres vêm por meio do SCC, serviços que atingem as famílias e resgatam para Cristo. E Filipe
começa a buscar uma saída. Filipe diz: é verdade, Senhor, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Mas depois, o outro elemento, a outra etapa. Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O milagre, ele se faz com pequenas coisas. Com coisas que humanamente são irrisórias, são mínimas. Mas é este pouco, é esta coisa tão pequena que com a bênção de Jesus se multiplica, se transforma. Amados irmãos, com o pouquinho de fé que nós temos, Jesus faz milagres. Amados irmãos, com o pouquinho de oração que nós fazemos, Jesus nos transforma. Com o pouquinho de serviço que fazemos aos irmãos, Jesus multiplica e transforma o mundo. Não tenhamos medo de oferecer o nosso pouco ao Senhor, porque Ele é especialista em multiplicação. Do nosso pouco, Ele multiplica e transforma. Eu acho tão bonito quando eu encontro pessoas que se preocupam porque oferecem pouco a Deus, oferecem pouco o tempo a Deus, oferecem pouca oração ao Senhor. E as pessoas estão preocupadas porque gostariam de se doar mais nas pastorais, nos movimentos, se doar mais na oração. Porém, esse pouco que você oferece já é capaz de, tocado pela bondade de Jesus, transformar o mundo e manter o mundo no caminho do céu. Próxima etapa do milagre. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E Jesus manda recolher os pedaços, e com os pedaços que sobraram, encheram ainda 12 cestos. Se a gente comparar o final do milagre com o início do milagre, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Exclama André. E o final do milagre: todos comeram, todos ficaram satisfeitos, e ainda sobrou 12 cestos. É assim a ação de Deus. Nós, no momento, vemos só 5 pães e 2 peixes, mas Ele sabe que Ele tem poder para transformar, para fazer sobrar. E não sobrou somente um pouco, sobrou muito. Assim é a ação de Deus, abundante. Pense, por exemplo, no primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transformou água em vinho. E diz o evangelista, a quantidade era 600 litros de vinho. Estavam aí 6 talhas de pedra com as quais os judeus costumam se purificar, e em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Assim é o Senhor. Quando Ele realiza um milagre, Ele realiza na abundância, Ele realiza na plenitude. Jesus não faz milagres pela metade. Jesus faz milagres completos, abundantes, plenos, porque assim é o seu amor por nós. Então, amados irmãos, este evangelho da multiplicação dos pães, ele nos leva não somente a admirarmos um milagre que Jesus realizou no passado, mas esse milagre nos leva também a olhar para a nossa vida e ver que hoje Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua operando portentos, Jesus continua curando, salvando, e Ele vai nos levando por essas etapas. Em primeiro lugar, buscar o Senhor. Não existe milagre sem uma busca. Por isso é bonito a novena. A novena é para a gente buscar milagres, graças, bênçãos. E nós fazemos por 9 dias repetidos para nos lembrar a busca, a insistência, a perseverança. Depois,
Jesus vê o seu povo. Nós não seremos jamais ignorados pelo Senhor. Jesus diz de modo tão bonito: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Qual é o pai que o filho pedindo um peixe daria uma serpente? Qual é o pai que o filho pedindo um ovo daria um escorpião? Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai do céu vos dará o Espírito Santo. Em primeiro lugar, buscar. Em segundo lugar, Jesus vê. Nós não somos ignorados pelo Senhor. Depois, Jesus chama Filipe, para Filipe dar a sua opinião, para Filipe participar do milagre. Às vezes, pessoas são colocadas por Deus na nossa vida para nos levar ao milagre. Mas existe outro fato importante. Às vezes, Deus nos coloca na vida do outro para sermos canais do milagre de Deus. E depois, 5 pães e 2 peixes. Tão pouco, mas é capaz de alimentar a todos. E alimentar com abundância. Não tenhamos medo de oferecer o nosso pouco a Jesus. Ele é especialista em multiplicação, como disse agora há pouco. Jesus só não pode trabalhar com o egoísmo, mas ele é capaz de trabalhar com o nosso pouco. Quando nós abrimos o nosso coração e oferecemos ao Senhor o pouco que somos, o pouco que temos, ele nos transforma. Quem são os santos? Os santos são sim pessoas extraordinárias, mas que começaram sendo 5 pães e 2 peixes. Começaram sendo pequenas criaturas. Como não pensar em Santa Teresinha, que se via uma moça no Carmelo, no convento, doente, e ela disse: eu entendi o meu caminho. O meu caminho é a pequena via, o meu caminho é ser pouco nas mãos de Deus, mas este pouco ele é capaz de transformar. E por último, quando Jesus realiza o milagre, ele realiza em plenitude, ele realiza em abundância, ele realiza fazendo sobrar. Jesus não faz milagres pela metade. Jesus quer nos dar a sua abundância, Jesus quer nos dar a sua plenitude. Abramos, portanto, o nosso coração à plenitude de Deus. E para concluir, retornemos ao ponto inicial, ao dia da pessoa idosa. Hoje é dia de oração pelos idosos. Hoje é dia de oração pelos nossos avós, pelos falecidos, para que encontrem em Deus o perdão, a misericórdia, a paz. Pelos vivos, para que encontrem em nós amor, ajuda, proteção. O Papa Francisco fala muito na cultura do descarte. Assim como nós descartamos tantas coisas, nós estamos vivendo a cultura que descarta também as pessoas. Quantos idosos são descartados, porque já não podem oferecer mais nada segundo os critérios humanos e mundanos, então são jogados, descartados. Rezemos pelas famílias para que não descartem as pessoas idosas, mas rezemos também pelos idosos descartados pelo mundo, para que reconheçam o seu valor, para que sejam protegidos pelo Senhor. Mas não somente rezemos, busquemos nos unir, busquemos encontrar caminhos de ir ao encontro dessas pessoas, ajudá-los. Às vezes, os idosos sofrem mais de solidão do que de qualquer outra doença. Às vezes, o que os idosos precisam não é que nós resolvamos os seus problemas, mas é que nós os escutemos, é que nós lhe ofereçamos o nosso ombro, a nossa amizade. Supliquemos à Virgem Maria que nos ajude neste dia dedicado ao seu Filho Jesus Cristo e nosso Senhor. Amém. Creio em Deus.